Então vamos, meus irmãos, fazer a leitura. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler mais uma vez os 10 mandamentos, agora conforme o Deuteronômio. Então vamos ler a partir do versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te livrou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para prosseguirmos, Senhor, no estudo dos seus mandamentos que o Senhor nos deu para dirigir a nossa vida aqui nesse mundo. Nos ensina, Senhor, abençoa essa série que tem sido uma série longa, detalhada, para que cresçamos no conhecimento de cada mandamento, especialmente nessa série presente no 7º mandamento, que nós possamos entender a sua vontade e viver conforme o Evangelho em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Perdoa nossos pecados e nos fortaleça nos seus caminhos e nos fale ao coração pela sua palavra. Nosso bem por seu louvor em Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos então prosseguir, meus irmãos, o estudo do 7º mandamento, que está aqui no versículo 18, não adulterarás. No último estudo nosso, como os irmãos sabem, nós estamos intercalando o estudo dos mandamentos com o estudo das pastorais na nossa escola bíblica dominical. E então, no último estudo sobre o 7º mandamento, eu comecei a tratar, irmãos, dos pecados contra o casamento. E eu não consegui concluir o trechozinho do Catecismo Maior de Westminster. Então nós vamos hoje, irmãos, prosseguir ainda sobre os pecados contra o casamento. E aí, eu convido vocês a lerem no seu programa de culto, ponto número 6, que diz assim, irmãos, eu vou ler com vocês a pergunta e a resposta que nós estamos tratando, então, nesse momento. Diz assim, irmãos, o Catecismo. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139, quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta, os pecados proibidos no 7º mandamento, reticência, porque nós já vimos vários pecados aqui, né? Agora nós estamos vendo esse ponto aqui. Proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos. Enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento. Nós paramos aqui. Então ficou para hoje ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo e o divórcio ou abandono injustos.
Então nós vamos falar deste assunto hoje aqui, irmãos, com a graça do nosso Deus. Quando nós falamos de pecado contra o casamento, porque este mandamento, ele trata diretamente do casamento. Ele é um mandamento que trata da questão da nossa sexualidade. E nós somos seres sexuais, Deus nos deu isso, é um dom, nos fez homens e mulheres. E o casamento, ele é exatamente o momento em que a sexualidade vai se manifestar entre o homem e a mulher, mas como uma expressão de amor, em pureza, em santidade, para a geração de filhos, para a procriação da raça humana. Então, Deus criou todas essas coisas para o nosso bem, para a nossa alegria, para nós louvarmos a Ele em tudo isso. Mas, irmãos, tem um detalhe que eu tenho enfatizado desde o estudo anterior, que nós não podemos esquecer. O casamento ele foi criado como uma expressão da relação entre Deus e o seu povo. Na verdade, o casamento ele é como que ele segue esta relação entre Cristo e a igreja. Ele deve ter o seu modelo no casamento entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja, que é a noiva. Ele foi criado, Deus fez assim para ilustrar este amor. O casamento, como eu falei também no estudo anterior, ele é extremamente valorizado nas Escrituras. E Deus casou, Deus foi o ministrante do primeiro casamento entre Adão e Eva. Deus abençoou esse casamento. E Deus, ele abençoou o casamento por toda a Bíblia, por todo o Antigo Testamento, mostrando que, por exemplo, o divórcio ele odeia, mostrando cuidado com a mulher no Antigo Testamento, tolerando, por causa da dureza do coração, o divórcio e mesmo, irmãos, bigamia, poligamia que existiu no Antigo Testamento, tolerando, não ordenando essas coisas. Mas aí nós vamos ver que no Novo Testamento o casamento ele encontra a sua redenção. Por quê? Porque o casamento ele foi criado por Deus, mas como todas as coisas boas criadas por Deus, foi manchado pelo pecado. Então nós observamos que, e até falei isso aqui semana passada no nosso estudo de 1 Timóteo, sobre a gravidez da mulher, não é? E eu disse para vocês que o apóstolo Paulo está ali mostrando as maldições. Deus amaldiçoou a gravidez, amaldiçoou o trabalho e amaldiçoou também o casamento. Por quê? A gravidez faz parte do casamento, mas deu uma maldição para a própria relação entre marido e mulher, de maneira que a relação entre marido e mulher, desde a queda, fica difícil, fica complicada. Mas aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma limpeza de todos esses efeitos do pecado. Quer dizer, quando eu digo limpeza, não é que no Novo Testamento não vai ter problema, inclusive no casamento, vai ter problema. Só que, como a luz já está brilhando, né? Jesus já veio, então nós aqui do Novo Testamento, nós temos muito mais condições de entender o casamento do que o povo do Antigo Testamento. Quer dizer, as coisas que Deus tolerava lá, Deus já não tolera mais aqui, porque nós estamos já como que adultos. Então, aqui tem as criancinhas aqui dos nossos irmãos. Nós toleramos certas coisas nas crianças, mas nós não toleramos mais nos adultos. Então, Deus tolerava lá e não tolera aqui mais. Então, o que ele não tolera mais? Ele não tolera mais, por exemplo, nós vamos daqui a pouquinho olhar, divórcios, separações injustas. Não tolera mais bigamia, poligamia, por exemplo, os diáconos e os pastores, Paulo ordena claramente que sejam maridos de uma só mulher, e não tolera mais essas coisas. Por quê? Porque, irmãos, o Evangelho agora, a plenitude da revelação, da salvação em Cristo, santifica o casamento, e nós temos Paulo dizendo agora, ande em espírito, e aplicando esse andar em espírito, ele diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e esposas sejam submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Então ele aplica o evangelho agora ao casamento e diz assim, olha, aqui está a solução para o casamento. Cristo redime o casamento. O casamento ele tem suas dificuldades? Tem. E nós devemos, como tudo na vida, nós estamos no processo de santificação, então é uma luta. Eu li com vocês assim, irmãos,
Essas coisas nós não preparamos, nós vamos lendo os salmos, as leituras bíblicas, mas na providência divina, graças ao bom Deus, sempre tem se relacionado, né? Então, no finalzinho do Salmo 31, que nós iniciamos o culto, o Senhor diz assim: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, a vida cristã é um esforço, irmão, é uma luta, é uma batalha. Mas não é uma batalha por nós. Ele diz assim: esforçai-vos e Ele fortalece o vosso coração. Olha que coisa bonita, né? Então, na medida que eu vou me esforçando, na verdade, a minha força é dele. Então, o casamento, não é que ele não vai ter dificuldades, e não é que nós não vamos ter que nos esforçar, vamos ter que nos esforçar e lutar contra o pecado em todas as áreas, inclusive no casamento. Só que nós temos a força do Senhor, nós temos a graça do Senhor e todo o entendimento do Evangelho que o povo lá do Antigo Testamento, eles tinham já, o entendimento tinham, eles foram salvos em Cristo, foram também. Só que eles ainda tinham uma compreensão muito menor que a nossa. Nós estamos, então, no tempo da plena luz e Deus aqui, então, Ele opera no casamento de uma maneira maravilhosa. Irmãos, a salvação do nosso casamento, a salvação do casamento é Jesus Cristo. Eu disse para vocês no nosso último estudo. Então, irmãos, porém, o pecado continua atacando o casamento. E o que nós estamos falando aqui nesta manhã, e no estudo anterior, é exatamente desses pecados. E o Catecismo Maior, ele alista aqui, de uma maneira muito interessante, alguns pecados importantes e que são representativos de outros pecados, né, que estão relacionados a esses aqui. Ele coloca assim, que nós já estudamos, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Isso aí, irmãos, é contra a palavra de Deus e acaba prejudicando as pessoas. Proibir o casamento ou permitir casamentos ilícitos, isso é um ataque ao casamento e isso vai, claro, evidentemente, prejudicar a vida familiar. Outro pecado que nós vimos aqui é enredar-se com votos de celibato, em que, quando isso é feito com uma obrigação, existem pessoas que têm um dom, existem pessoas que têm outro dom, e existe a providência divina para um e a providência divina para outro. Existem pessoas que vão casar, existem pessoas que não vão casar. Mas nós não podemos colocar isso como um voto, como uma obrigação para ninguém. Evidentemente, quando você toma essas coisas e impõe essas coisas, irmãos, e não observa a providência e não observa também os dons de cada pessoa, você atrapalha a vida da pessoa e você também atrapalha, evidentemente, o casamento. Retardar indevidamente o casamento, quer dizer, ainda que não haja diretamente um texto que mostre que isso é pecado, irmãos, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que aquele que não tem o dom para ficar solteiro, que case, né? Então, isso mostra o seguinte: eu não posso ficar retardando o casamento, porque ao retardar o casamento, eu estou me colocando numa situação de perigo, eu não estou sendo prudente. Como eu disse para vocês semana passada no estudo anterior, nós não devemos, as pessoas não devem casar meramente por causa da questão sexual, ninguém deve fazer isso. Há muitos fatores que fazem as pessoas pensarem em casamento. Mas, acima de tudo, elas devem casar para a glória de Deus. No entanto, elas devem sim levar em consideração a sua própria situação, seus próprios dons, suas próprias necessidades, né? E, meus irmãos, não convém, eu disse para vocês no último estudo, a palavra de Deus diz sim que nós devemos nos preparar para o casamento, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios, cuida do campo para que então possas cuidar da tua casa, ou seja, te prepara, né? No entanto, a palavra de Deus também diz assim, irmãos, esse texto que eu falei para vocês, não convém uma pessoa ela se colocar numa situação em que ela não está preparada, não é coisa para ela, Deus não deu aquilo para ela. Então, por isso, por exemplo, não posso colocar o celibato para todo mundo.
E também não devemos retardar indevidamente o casamento. Não convém um casal ficar muito, muito tempo se relacionando, convivendo, sem casar. Então, o retardo do casamento também podemos considerar. Claro que isso não é uma situação absoluta, cada caso é um caso, mas o retardo do casamento pode configurar também, irmãos, um pecado contra o casamento. Então, eu vou continuar hoje. Eu já li aqui os textos com vocês desses pecados aqui. Eu vou continuar então de ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, né? Vocês vão dizer assim, isso é óbvio, irmãos, mas o ser humano, ele desde o início, ele quis mudar o que é óbvio. Deus criou o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. E aí você tem ali, logo no início, Caim mata Abel, depois da queda, né? E você tem na família de Caim um homem que se torna bígamo, que ele agora tem duas esposas. Então você percebe que na família de Caim, na família ímpia, pecaminosa, começou a surgir o quê? Uma rebeldia contra o padrão que Deus deu no casamento entre um homem e uma mulher. Então o homem, ele não quer somente uma mulher, ele quer agora ter duas mulheres. E aí a situação vai piorando quando você continua lendo na história bíblica. Na verdade, não fica com duas mulheres. Aí você chega no caso absurdo de Salomão, né? E Salomão, que foi um dos problemas de Salomão, da queda de Salomão, porque Salomão cai, né? Cai em pecado. Um problema dele era exatamente o excesso de mulheres. E como o Senhor Deus diz também, sobre casamentos mistos, né? Sobre casamento de uma pessoa que está na fé com uma pessoa que não está na fé. Isso é pecado, irmãos. Isso a Bíblia, ela não ordena isso, né? É diferente, irmãos, de nós estarmos numa situação em que a pessoa é crente e se torna crente depois, né? De já estar casada. Isso é diferente. Agora, na igreja, a gente precisa dizer isso claramente, que casamento misto é pecado. E aí, quando nós observamos que Salomão ele vai se envolvendo com muitas mulheres, aqui nós temos a situação seguinte, observe bem, é que existe, então, uma distorção do casamento, uma distorção daquilo que o Senhor Deus criou, daquilo que o Senhor Deus estabeleceu, e é por isso que nós precisamos sempre colocar para a igreja e colocar para o povo de Deus o quê? Olha, é pecado ter mais de um cônjuge. Por quê? Porque essas coisas não estão, meus irmãos, resolvidas na sociedade, nunca vão estar. A sociedade humana, ela sempre vai, o homem no pecado sempre vai se voltar contra isso, e sempre ele vai, então, tentar burlar aquilo que o Senhor Deus realmente criou e fez na sua vontade santa. Então, nós precisamos colocar sempre para a igreja, olha, isso é pecado, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo. O que nós observamos hoje na sociedade moderna, meus irmãos? Nós observamos na sociedade moderna um afrouxamento cada vez maior dessa questão, no sentido de, bom, isso já vem de muito tempo, de muitas décadas, na verdade. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou falar da questão do divórcio, mas está relacionada com isso. A facilitação do divórcio e de um novo casamento, e às vezes de múltiplos casamentos, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Existem duas formas de pecar-se em relação a esse ponto aqui da monogamia. Ou um homem ou uma mulher pode tentar ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, né? Está quebrando o mandamento da monogamia, ou ele pode, ou ela pode, não ao mesmo tempo, mas ir tendo vários cônjuges. Então, existem essas duas formas de quebrar o mandamento da monogamia no casamento. Vocês entenderam? Então, ou ao mesmo tempo, ou... Eu esqueci da palavra aqui, se aplica, mas eu vou colocar assim. Não ao mesmo tempo, mas a pessoa vai tendo vários cônjuges ao longo
do templo. Eu quero ler aqui com vocês, então, vamos ler os versículos, irmão. No ponto 3, nós temos aqui, o grande versículo é esse, Mateus capítulo 19, versículo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 5. Mateus capítulo 19, versículo 5. Então, o que é que nós temos aqui? Mateus capítulo 19, versículo 5. Diz a palavra. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos ver que Jesus Cristo respondeu isso aqui. Vamos observar, irmãos. Há uma pergunta dos líderes lá e dos mestres da lei. Os fariseus, especialmente no versículo 3, os fariseus, aliás, aqui explicando melhor, estão destacados aqui no versículo 3, diz que chegaram os fariseus e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão se referindo, irmãos, ao Deuteronômio 24. Todas as vezes que eu estudei aqui Deuteronômio 24 na quarta-feira com os irmãos. Porque lá em Deuteronômio 24, diz assim a palavra de Deus. Vamos olhar lá? Não fechei aí o Mateus, mas bora olhar Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz o seguinte, vamos ler. Vamos ler aí uns 3 ou 4 versículos de Deuteronômio 24, e aí eu vou comentando com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 24, a partir do primeiro versículo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio e lhe a der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, meus irmãos, vamos observar aqui. Existia essa lei do Antigo Testamento. Se o marido ele encontrasse na sua esposa alguma coisa indecente, aí como eu expliquei na quarta-feira, que coisa indecente é essa? Irmãos, nós não sabemos. É muito difícil nós precisarmos que coisa indecente é essa. Porém, nós podemos dizer com certeza o seguinte, nós podemos dizer que essa coisa indecente não era o adultério, porque o adultério no Antigo Testamento era pena de morte. E aqui a mulher não morre, aqui a mulher recebe uma carta de repúdio. Então, não é adultério. Porém, também não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Tá? Era alguma coisa grave, era alguma coisa ruim. Então, nós podemos dizer assim, está numa escala entre uma coisa insignificante e o adultério. Está nessa escala aqui, mas não é adultério nem é uma coisa significante. Tanto que esse homem tinha que dar uma carta de repúdio, e essa carta naturalmente tinha que ser levada às autoridades, diante de autoridades, e então as autoridades também faziam um juízo ali da questão, se era legal aquele divórcio. E aí, meus irmãos, então ele dava a carta de repúdio. Essa carta de repúdio era para a proteção da mulher. Estava envolvido também a questão do dote, então naturalmente ele não podia despedi-la também vazia, ainda que o texto não expresse aqui, mas nós podemos supor. E aí, irmãos, então essa mulher era protegida e ela podia então casar a segunda vez. Só que quando ela casasse a segunda vez, e se porventura acontecesse também do segundo marido despedi-la também e lhe dar uma carta de repúdio, ela não podia voltar para o primeiro marido. Então, tem o primeiro marido, o primeiro marido repudiou. Aí ela vai e se casa com o segundo marido. Aí vamos dizer que o segundo marido, ele repudia também, ou ele morre. Ela não pode voltar para o primeiro. Então essa lei proibia voltar para o primeiro. Por quê, irmãos? O Senhor diz aqui, porque ela está contaminada. Que história é essa de ela estar contaminada? O que significa ela estar contaminada? Aí quando nós olhamos, irmãos,
para Mateus, nós lemos aqui o Senhor Jesus respondendo. O Senhor Jesus diz assim para ela, olha, para os fariseus, porque os fariseus pegam esse versículo e eles dizem assim, olha, vejam o que eles dizem, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão se referindo a esse texto já desde o início. Depois eles vão citar esse ponto mais claramente adiante. Mas observe, Jesus diz assim, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, homem e mulher. Olha o casamento monogâmico aqui. Então ele diz assim, portanto, deixará o homem o pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, monogamia. Só um homem e só uma mulher. Portanto, o que Deus ajustou, não separe o homem. Esse é o mandamento, vocês observam? O mandamento que vem lá da criação é um homem, uma mulher e não se separem. Só tem uma coisa que vai separá-los, a morte. Só isso. Então, aí eles vão dizer assim, mas peraí, Jesus, mas lá o Moisés falou diferente, né? Olha, eles querem pegar Jesus, vocês observem bem, eles querem pegar Jesus. Aí eles dizem assim, vamos ler o versículo 7 agora, do capítulo 19 de Deuteronômio. Diz assim, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mandou Moisés. Então eles estão dizendo assim, aquilo foi um mandamento, né? Deus mandou através de Moisés que os maridos repudiassem a mulher. Aí Jesus responde, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas lá o princípio não foi assim. Então aquilo não era um mandamento, era o quê, meus irmãos? Uma permissão. Devido ao estado do homem no pecado, e devido ao fato de que Israel, nem todas as pessoas eram regeneradas, e até um crente como Salomão fez o que fez no Antigo Testamento, até um Davi também tinha mais de uma mulher. Devido a essa dureza de coração, Deus permitiu, Deus não mandou fazer isso, Deus não mandou o homem repudiar a mulher, Deus permitiu para que ela fosse protegida. Aí Jesus continua dizendo assim para eles, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu, mas no versículo 9 ele diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Preste bem atenção que aqui nós entendemos por que Deus diz lá que ela está contaminada. Tem pessoas que vão dizer assim, tem uma cláusula de exceção que pode casar a segunda vez, porque se a mulher, a parte inocente pode casar a segunda vez. Eu tenho 2 estudos aqui na nossa igreja, já tem uns 2 anos isso que eu fiz aqui, são 2 estudos bem longos, 1h30 cada, e está lá no canal do YouTube, é só vocês procurarem, irmãos. Eu acho que é assim o nome, Divórcio e Novo Casamento. Está na nossa página lá, e vocês põem meu nome lá que aparece rapidinho. E nesses estudos eu explico muitos detalhes, olhando os versículos e tudo direitinho. Eu não vou ter tempo agora, né? Mas vocês que quiserem ouvir, vão lá e ouçam. Eu só vou falar rapidamente aqui. Há pessoas que dizem assim, uma cláusula de exceção que pode casar a segunda vez a parte inocente. Não tem cláusula de exceção para o segundo casamento, irmão, não tem. Porque veja o que Jesus diz aqui, claramente, ele diz aqui no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Essa repudiada é a repudiada do início do versículo 9. No início do versículo 9 diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, essa repudiada, que é a parte inocente. E Jesus está falando aqui que ela foi repudiada. Quando você junta com Deuteronômio, é essa repudiada. É essa mulher que foi mandada embora. Jesus diz aqui que se quem casar com essa repudiada, que é a parte inocente, comete adultério. Então não tem cláusula de exceção para o segundo casamento. Pode ter cláusula de exceção para outra coisa. Isso aí eu explico lá no estudo, né? Mas não tem, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala de monogamia. Olha, monogamia é um homem e uma mulher.
Não pode ter nem simultaneamente vários cônjuges, é monogamia. Nem pode ter, vamos dizer assim, de tempos em tempos, maridos ou esposas diferentes. Não pode. A Bíblia está dizendo é adultério. É adultério. Então, um pecado, quando o Senhor diz lá, não adulterarás, é ter mais de um cônjuge ou ter outro cônjuge sendo o primeiro cônjuge ainda vivo. Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Deuteronômio, que se essa mulher, ela recebe carta de repúdio, aí ela se casa com outro. Isso era uma tolerância do Senhor ali, uma tolerância, não um mandamento. Mas se aquele marido morre, ou se ele também repudia, ela não pode voltar para o primeiro, porque ela já está contaminada, ela já adulterou. É Deus ali colocando o seguinte: olha, o casamento é sério, você não pode tratar o casamento, eu estou tolerando isso aqui, mas você não pode tratar o casamento como se fosse uma brincadeira de casa, separa, casa de novo, aí casa com o segundo, casa com o terceiro, casa com o quarto, casa com o quinto, ou tem várias mulheres, ou tem várias esposas. E nós sabemos que a sociedade moderna não está nem aí para isso. A cultura pagã, isso não é dos nossos tempos, isso é secular, irmãos. Os homens, eles não... O homem natural, ele não suporta isso. Ele não suporta a santidade do casamento, mas o casamento é santo, irmãos. O casamento não é uma brincadeira, o casamento é coisa seríssima. Então, eu estou colocando isso aqui para os irmãos, dando provas bíblicas para vocês, mostrando esse ponto do catecismo maior, quando diz assim, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Isso se relaciona ao mesmo tempo, mas não é só ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos dizer que nós estamos indo além do catecismo maior nesse aspecto. Nós estamos dizendo, estamos indo além do catecismo maior, mas não além das escrituras. Nós estamos nos apoiando nas escrituras dizendo assim, não é somente ao mesmo tempo. É também, eu não consigo achar a palavra, mas vocês estão entendendo, né? No sentido de que vai tendo um marido, uma esposa, depois tem um segundo, depois tem um terceiro. Não pode, irmãos. A pessoa está casada com aquele homem, com aquela mulher, monogamia. Isso é bíblico. Tá? Então, esse é o ponto muito importante para nós. Aí nós passamos agora para o outro pecado que está relacionado com esse pecado, que está aqui também no Catecismo Maior, que é assim, o divórcio ou abandonos injustos. Nós temos então aqui, irmãos, a situação em que existe um pecado agora que está relacionado com esse pecado anterior que eu falei para vocês, só que ele está agora, é uma subcategoria, digamos, desse pecado, que é o divórcio e o abandono injustos. Podemos supor que existe um divórcio e um abandono justos? Sim, e também lá no estudo eu trato disso, tá? Então o que eu vou falar aqui também é rápido e básico, né? Mas existe sim, por motivos justos, divórcio ou abandono. No entanto, meus irmãos, nós devemos observar o que a Escritura fala sobre essas coisas. Eu acabei de ler para vocês aqui que o Senhor ordena o que está no versículo 6. Assim não são mais dois, ainda lendo Mateus, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a vontade de Deus é essa, não separe. Os fariseus, eles entenderam muito bem isso, e por isso eles perguntaram assim, sim, mas Moisés não permitiu o divórcio, não ordenou o divórcio. Jesus diz, não, Moisés permitiu devido à dureza do coração. Jesus explica. Aí Jesus dá várias explicações aqui e mostra que a mulher repudiada, quem casa com ela, comete adultério e assim por diante, meus irmãos. Isso tudo mostra o seguinte, que Deus, ele odeia o divórcio. Não é para ter divórcio.
é para continuarem casados até o final da vida. Né? Aquele até a morte os separe, é verdadeiro, é bíblico. Então, é isso, até que a morte os separe. Deus odeia o divórcio. O Senhor continua falando isso e os discípulos acharam tão duro isso que o próprio discípulo de Jesus, vamos dar uma olhada aqui no versículo 10, disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos acharam: Senhor, isso é muito duro, né? Eles entenderam que Jesus estava falando contra o divórcio e estava explicando para os fariseus que Deuteronômio 24 era uma permissão, não um mandamento, mas que a vontade de Deus mesmo era: não separe, não se divorcie. Aí os discípulos disseram assim: então é melhor ficar solteiro, né? Porque é como quem diz assim: vai que você case e depois você observa que você casou errado, ou que você vai ter um problema no casamento, e daí você não pode mais separar, né? Aí Jesus continua falando assim, irmãos, olha a linguagem de Cristo, é muito interessante. Ele diz no versículo 11: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem puder receber isto, receba. Jesus está falando de eunucos, de castrados, né? E ele está falando assim, olha, ele está falando assim: há eunucos que já nasceram assim, com uma deficiência. Já nasceram, tem essa deficiência. Há aqueles que foram castrados pelos homens, ou seja, receberam uma violência, foram castrados. E aqueles que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Aqui, não é nem mesmo que sejam castrados mesmo, mas é porque eles decidiram não casar por causa do reino dos céus. E aí Jesus diz assim: quem pode receber isto, receba. Jesus está falando para os discípulos assim: é difícil mesmo, mas é a graça de Deus opera o que é difícil. Tanto que existem eunucos que se fazem eunucos pelo reino dos céus, ou seja, é o caso de um homem, por exemplo, Jesus está dizendo aqui, de um homem, por exemplo, que ele casa e a mulher o abandona, por exemplo. Ela adultera, ou vice-versa, de uma mulher que ela casa, mas o marido a abandona, adultera, vai embora. Nesse caso, pelo reino dos céus, essa mulher se torna uma eunuca, digamos assim. E este homem se torna um eunuco, ou seja, Deus lhes dará graça para que eles, o cônjuge corrompeu, mas eu não corromperei o meu compromisso. Eu sei, meus irmãos, que esse ensino que eu estou lhes trazendo é uma coisa que a sociedade não aceita, que mesmo nas nossas igrejas, irmãos, isso é difícil, né? Mas eu estou mostrando para vocês nas Escrituras Sagradas como Jesus tratou a questão, irmãos, mostrando o seguinte: olha, Deus não suporta divórcio e o abandono. Isso é tão contrário a ele, porque isso quebra, irmãos, a santidade do casamento. Quando uma pessoa casa, quando uma pessoa faz um contrato de casamento, tem que ter um contrato mesmo, porque o casamento ele é diante da lei, diante do Estado, e o Estado é ordenado por Deus, e Deus está abençoando ali aquele contrato. Não é só um papel, é sério, é algo diante de Deus, diante da sociedade, diante de testemunhas, e assim por diante. Então, Deus abençoando o casamento, irmãos, abençoado está, é algo santo, é algo que ele fez o primeiro casamento, ele viu que Adão não estava bem só e criou para ele uma esposa da sua costela, da sua carne, casou e Deus disse: não separe mais, vocês agora são uma só carne, vocês estão unidos para sempre. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é sério. Aí você vai ver que o pecado vai corrompendo. Mas isso é sério, essa é a santidade do casamento. Portanto, eu quero colocar para vocês que, antes de eu falar que existe divórcios e abandonos, que é praticamente assim, não há mais o que fazer, né? Aconteceu, mas isso nunca, irmãos, é prescrito por Deus. Nunca é mandamento do Senhor. Veja o que Deus diz, esse é um texto muito famoso lá em Malaquias 2,16. Vamos abrir a nossa Bíblia? Malaquias
2,16. Malaquias 2,16. Malaquias 2,16. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor, Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou que, onde está o Deus do juízo? Você observe, irmãos, também no versículo 15, que é bom nós lermos o 15, o anterior. O Senhor diz assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor odeia o repúdio, e não podemos chamar o bem de mal, o mal de bem. Nós não podemos torcer as Escrituras para adequar os relacionamentos nossos ao padrão cultural pecaminoso, que aceita todas essas coisas e diz assim: está tudo certo, está tudo bem. Não, meus irmãos. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. E agora, permitam-me dizer o seguinte, irmãos. Nós estamos dizendo que aqueles que cometeram adultério e estão numa situação muito complicada na vida, não há salvação para eles. Aí nós lembramos de João capítulo 8, que o Senhor falou com uma mulher adúltera: eu também não te condeno. Nós não estamos dizendo que o adultério é um pecado imperdoável. Existe um pecado imperdoável na Bíblia, vocês sabem, né? É o pecado contra o Espírito Santo, que é, na verdade, a incredulidade. Quem é incrédulo não pode ser perdoado mesmo, né? Mas o adúltero que se arrepende, a pessoa que se arrepende, ela é salva, a salvação é pela graça. No entanto, nós não podemos, irmãos, aceitar padrões culturais e padrões, irmãos, mesmo que esses padrões já tenham penetrado nas nossas igrejas, já seja normalidade, mesmo nas igrejas, essa que a Bíblia fala de quebrar o casamento, divórcios, novos casamentos. Porque isso, meus irmãos, Deus diz claramente que Ele odeia e que isso é mal e que isso é pecado. O trabalho da igreja deve ser, portanto, edificar os santos na verdade, mostrar a graça do Evangelho, trazer consolação e perdão aos pecadores e, evidentemente, aplicar o Evangelho a cada situação particular. Mas sem, no entanto, nós dizermos que aquilo que é pecado está certo. Ou dizermos, irmãos, aquilo que o Senhor não prescreveu, nós prescrevemos para a igreja de Deus. Então nós temos que ter o cuidado com tudo isso. Eu estou falando isso para que eu possa agora falar da questão do divórcio e abandonos injustos, mais propriamente. Eu quero agora ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 32. Mateus capítulo 5, versículo 32. Depois eu vou ler 1 Coríntios capítulo 7, tá? Mas vamos ver primeiro Mateus capítulo 5, versículo 32. Mateus capítulo 5, versículo 32. Diz a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então nós observamos aqui, irmãos,
que é pecado, e é isso que o Catecismo Maior está tomando, e esses 2 versículos que está aqui nas nossas referências, o divórcio e o abandono injustos são pecados. Mas existe, então, aqui um ponto importante que nós precisamos observar. Em primeiro lugar, quero estabelecer bem claramente aos meus irmãos. O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina assim: olha, não divorcie, não se separe. Esse é o princípio da Escritura geral e que está assentado sobre esses mandamentos todos aqui. Este mandamento, porém, ele é aplicado, irmãos, quando está no nosso poder decidir essas coisas. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tá? Um cônjuge cristão, ele nunca deve ser a origem do divórcio, nem a origem da separação. Então, quando nós falamos isso aqui, o Senhor dizendo assim, não se divorcie, não se separe, Ele está falando conosco. Ele está dizendo assim, vocês cristãos, vocês meus filhos, não façam isso é pecado. Não produzam isso, não façam com que, enfim, ocorra o divórcio no casamento de vocês ou mesmo a separação. Ele está dizendo assim, não deixem suas esposas, não deixem seus maridos, não abandonem suas casas, não façam isso. No sentido de que nós não devemos, irmãos, produzir essas coisas, nós sermos os agentes dessas coisas. Todavia, existem situações que não estão no nosso poder, não estão no nosso domínio, mas estão no domínio do outro. Isso se refere não ao que nós decidimos, não a nós sendo agentes ali, mas ao que o outro está fazendo, ao que o outro está operando. Nesse caso, irmãos, existe sim, segundo as Escrituras Sagradas, a possibilidade do divórcio e da separação. Não existe nada, nenhuma cláusula para um novo casamento. Já expliquei aqui a questão dos eunucos, assim por diante, tá? Mas para um divórcio e uma separação, a Bíblia não coloca isso da seguinte maneira, como se nunca, absolutamente nunca, uma pessoa possa se separar, ou mesmo se divorciar legalmente. E aí, irmãos, eu vou precisar ler com vocês lá o 1 aos Coríntios. Vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 7. Esse é o trecho das Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês quiserem entender mais sobre casamento, vão para 1 Coríntios 7. Esse é o texto mais claro na Bíblia Sagrada inteira, até mesmo mais claro que as palavras que eu li para vocês das respostas do nosso Senhor aos fariseus. 1 Coríntios é mais claro. Porque porque Paulo, ele está lembrando dessas palavras de Jesus, e ele, como apóstolo, ele está indo além do que Jesus explicou, porque Jesus explicou até um ponto. Então, Paulo, ele fala tudo apoiado nas palavras de Jesus, mas como ele estava falando inspirado pelo Espírito Santo, o que ele fala também é a palavra de Jesus. Então, o que Jesus não disse lá para os fariseus, Paulo fala aqui para a igreja. É Jesus falando por Paulo. Só que Jesus não tinha falado essas coisas lá. Então, por isso que Paulo diz assim, eu que falo, entendeu? Você percebe aqui na linguagem de 1 Coríntios 7, quando ele diz assim, isso aqui é a palavra minha, não do Senhor. Não é que ele está dizendo que a palavra dele não seja autoritativa, mas ele está dizendo que ele está falando além daquilo que Jesus já tinha falado naquela ocasião. Tá? Então, quando nós pegamos aqui, eu vou correr um pouquinho, meu tempo está acabando lá e eu quero acabar esse ponto aqui hoje. Vou falar mais 10 minutos e a gente para. 1 Coríntios 7, vamos ler, diz assim, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher.
Não vos preveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Tudo isso aqui eu já falei nos estudos anteriores, né? Vamos continuar. Todavia os casados mando eu, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você vê aqui que o apóstolo Paulo coloca aqui, explicando melhor o que Jesus tinha dito lá. Veja, em nenhum momento Jesus disse que existe cláusula de exceção para o segundo casamento, e em nenhum momento Jesus disse para casar a segunda vez. E Paulo aqui segue Jesus. Paulo diz assim, que Jesus ordenou que a mulher não se aparte do marido, e que o marido não deixe a sua mulher, mas se viesse a apartar do marido, se porém se apartar, como é que ela deve ficar? Sem casar. Vocês estão entendendo? Então não pode casar. Segundo casamento, não. Ou que se reconcilie com o marido. Esse se apartar, portanto, é isso que eu quero explicar para os irmãos, não depende da crente. Não é a crente que está dizendo assim, vou-me embora. É um aspecto aqui que é mais voltado para o seguinte. Eu vou ler de novo aqui. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, o ponto aqui que eu quero dizer para os irmãos é que não é esta mulher que origina tudo e quer dizer assim, eu vou-me embora, eu não quero mais saber deste homem, ou o marido diz, eu não quero mais saber desta mulher, eu vou embora, eu vou separar, tal. É que são circunstâncias que podem acontecer que independe da vontade dele ou dela. Eles estão dispostos a manter o casamento, eles querem manter o casamento, mas pode acontecer separação. Pode acontecer separação, pode acontecer isso que vai para além do poder deles, de decisão deles. E Paulo está dizendo assim, se isso acontecer, ele diz assim, vou ler aqui de novo. Se porém se apartar, que fique sem casar. Então, se acontecer, fique sem casar. Ou, segunda possibilidade, se reconcilie com seu marido. Que o marido não deixe a mulher. Então, é alheio à agência dela, à operação dela, à vontade dela, mas acontece, pode acontecer. Vamos continuar, versículo 12. Mas aos outros digo eu não o Senhor, que se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, ele coloca aqui o caso de ter uma crente casada com um não crente, ou um crente casado com uma não crente. Alguns irmãos talvez estivessem pensando assim em Corinto, agora eu vou ter que deixar meu marido, alguma irmã, né, crente, porque ele não é crente. E algum irmão também podia estar pensando, eu vou ter que deixar minha esposa porque ela não é crente. Paulo diz, não façam isso. O fato de seu marido ou sua esposa ser incrédulo também não é motivo de separação. Vocês estão entendendo? Interessante, né? A palavra de Deus está sempre colocando contra a separação, contra o divórcio. Então veja, se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, está consentindo, está vivendo contigo, não deixe o teu marido, não deixe o teu esposo. Ele não é crente, não deixa. Ele não está vivendo contigo, então fica com ele. Deus não quer que você se separe. Versículo 14. Portanto, o marido descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Existe uma operação de santificação até no casamento entre o crente e um não crente. O crente santifica a não crente. A crente santifica o não crente. Mas veja o que ele diz no versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. Então ele está dizendo assim, olha, mas se por acaso o marido que não é crente quer ir embora, não depende da mulher, não é a mulher que está saindo, ele que está saindo. Não briga.
Deixa aí. É isso que Paulo está dizendo. E vice-versa, se é o caso do marido, o marido é crente, não sai de sua casa, meu irmão, não sai de sua casa. Mas se ela quer sair, ela quer ir embora, deixa. Então vocês percebem aqui que a separação existe. E podemos dizer assim, existe até o divórcio, se a coisa for legalizada e assim por diante. Mas nunca como que o crente ou a crente provocando isso. O crente ou a crente, eles devem sempre lutar pelo seu casamento, manter o seu casamento, orar pelo seu cônjuge, orar pela salvação dele, pela conversão dele, com a sua vida piedosa, santificar aquele que não é crente. É isso que a Bíblia ordena, meus irmãos. Agora, deixa eu concluir aqui com uma situação mais particular, uma situação mais específica, que pode acontecer também. Paulo aqui não está tratando diretamente da violência doméstica. Existem casos, irmãos, e aí nós vamos lembrar do mandamento não matarás. Sexto mandamento. O mandamento não matarás é um mandamento que fala assim, que você deve preservar a vida humana, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus, preservar a vida da sua família, proteger a sua família, a vida da sua família, proteger a vida do seu cônjuge, proteger a vida dos seus filhos e proteger a sua própria vida. Por isso que existe a legítima defesa. O único momento que a Bíblia diz que podemos matar outra pessoa é quando nós temos que defender as nossas vidas ou quando nós temos que defender a vida dos que amamos. É o único momento que existe uma permissão para matar o próximo. E existe também a questão da pena de morte, mas isso não é o meu assunto. O que eu quero colocar para vocês agora, meus irmãos, é que, neste caso, se a palavra de Deus diz isso, vamos dizer que tem um marido agressor de uma mulher, que bate na mulher, que agride a mulher, e que agride os filhos dela, os seus próprios filhos. Ou vamos dizer que haja uma mulher que faça isso, porque tem também mulher que bate no marido, né? Que agride, que é violenta, ou que de alguma forma ele ou ela estejam trazendo risco para a sua família. Digamos, um homem que tem uma vida promíscua e que traz, por exemplo, a possibilidade de doenças à sua esposa, ou vice-versa. Vamos colocar esses casos, irmãos, e vamos refletir aqui. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero que vocês pensem. O Senhor Deus, Ele não nos coloca numa situação em que a nossa vida vai ficar em risco. O mandamento para não separar, não é para quebrar o mandamento, não matarás. Vocês estão entendendo? Eu queria que vocês entendessem isso. Há certa prevalência entre a vida humana e o próprio casamento. De forma que, se a vida humana ela estiver em alto risco, aí separa. E a igreja de Deus e os pastores de uma igreja jamais podem aceitar a violência doméstica de alguém, que alguém esteja sofrendo. Na verdade, isso é caso de polícia, isso é caso de denúncia à polícia, é caso de justiça. Jamais a igreja ela deve, em nome de, mas nós temos que preservar o casamento. Não, isso é pecado. De maneira que, nesses casos, não é divórcio injusto, não é separação injusta. Se uma mulher, ou se um dos cônjuges, seja homem ou mulher, e são membros da igreja, são crentes em Cristo Jesus, mas eles estão em risco, seus filhos estão em risco, a igreja deve proteger este irmão, esta irmã, e até mesmo, neste caso, não é errado aconselhar. Meu irmão, minha irmã, saia disso, separe-se, afaste dessa pessoa, porque essa pessoa é um risco para você, para seus filhos, para a sua família. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? O que eu estou falando é que a Bíblia está colocando contra separação, divórcio injusto, mas existem casos em que isso é até mesmo prescrito pelas Escrituras, quando nós juntamos os mandamentos, quando nós aplicamos a vida das pessoas. Aquela mulher, aquele homem vão poder casar de novo? Não, não vão poder casar de novo. Aqui é um ponto que nós estamos estabelecendo as Escrituras e que Paulo em nenhum momento diz. Vocês podem ler todo 1 Coríntios 7, em nenhum momento Paulo vai dizer para casar de novo. Só tem um momento que Paulo diz para casar de novo, quando morre o cônjuge, só isso. Aí ele diz assim, pode casar, mas não pode casar de novo estando vivo. No entanto,
a separação ou mesmo o divórcio legal. Não é pecado quando existem riscos à vida, à saúde, à integridade, ao nome da pessoa, enfim, quando a pessoa está sendo destruída por aquela relação. O casamento não é para a nossa destruição. O casamento é para o nosso fortalecimento, bênção espiritual. Então não separe, diz a Escritura, mas em casos de graves riscos, separe sim, saia disso, porque isso não é prescrito pelo Senhor. Mas eu quero, irmãos, eu não tenho mais tempo, só quero concluir dizendo o seguinte: lembrem sempre que o casamento, ele é santificado por Jesus. Existe sempre, deve existir sempre a nossa lembrança de que nós temos que aplicar o Evangelho ao casamento, para que ele seja protegido, abençoado, edificado em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a fazermos isso. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, estudarmos, Senhor, Sua Palavra Santa, observarmos os Seus princípios, observarmos o que ela nos ensina, Senhor, em termos de casamento, da seriedade e dos pecados terríveis contra o casamento. Que o Senhor aplique as nossas vidas, Senhor Deus, pela graça do Senhor, pelo poder do Seu Espírito Santo, todos esses princípios para que nós possamos crescer neles, Senhor, e vivermos sendo solteiros, aos solteiros que estão aqui, ou aos casados que estão aqui, na sua situação, viverem por amor a Ti, em santidade, em piedade, em pureza sexual. E sendo casados, cuidarem dos seus cônjuges, cuidarem das suas famílias, levando o amor de Cristo para a sua casa, e as nossas famílias sejam assim abençoadas, em nome de Jesus. Abençoa todos os casais, todas as famílias da nossa igreja. Nós oramos em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, vamos ler, vamos passar para a última parte do culto, e eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 19. E aí nós vamos fazer as nossas orações, tá bom? Para irmos já finalizando o nosso culto. Provérbios 19. Abre a sua Bíblia lá, por favor.